a gente primeiramente deu um problema técnico, a gente não conseguiu colocar no ar, mas acredito que o conteúdo vai ser bem relevante para vocês poderem aproveitar, né, não ao vivo, mas dentro de um tempo aí que vocês consigam encaixar nas rotinas de trabalho. Mas a gente tem que aproveitar mesmo o encontro aqui com pessoas que têm como agregar e trazer para a gente aí um pouco do viés de liderança e de transformação nessa pandemia que a gente está vivendo, né? Então, quero agradecer ao José Luiz Fernandes, do Grupo Hope, por ter aceitado o convite, o Altino Cristofoletti, da Casa do Construtor, e o César Menezes, da área da saúde, da MS Strategy, né? Também está junto aqui com a gente a Mirar Designs, com a Ingrid e a Luíse, elas vão fazer um material de visual, né? Então vocês vão receber esse conteúdo para depois vocês trabalharem isso nas empresas de vocês, né? E sempre com aquele pensamento de agregar valor, né? E colaborar e integrar nesse momento, né? Eu estava um tempo atrás, quando deu o baque da pandemia, eu fiquei pensando e refletindo muito sobre uma situação que eu vivenciei, né? Que foi uma situação numa empresa que era a empresa familiar do meu pai, que a gente perdeu do dia para a noite tudo, né? Foi um incêndio de grandes proporções. E aquilo gerou uma reflexão, né, de que maneira a gente desenvolveu a resiliência e tenacidade para encarar os desafios, né, de recuperação. E nessa recuperação, a gente teve alguns caminhos que a gente tomou, e os 3 líderes que estão aqui, eu acho que eles vão poder nos ajudar a contribuir também com essa forma de pensar, né? O nosso mundo, né, atualmente, sempre foi muito ambíguo, né? Eu vejo assim como a gente tem várias camadas de incerteza, né? A incerteza sempre fez parte do mundo, mas nós como seres humanos, a gente quando perde o controle fica meio complicado e muitas vezes a gente acaba se perdendo. Eu quero aqui, na verdade, abordar com eles sobre a forma de pensar, o que está por trás das coisas visíveis, que eu acho que é o mais importante, né? Muitas vezes a gente enxerga as coisas que aconteceram, que foram desenvolvidas, mas como é que eles desenvolveram toda a forma de pensar para chegar naquele resultado, né? Eu quero cair um pouco fora dos modismos, né, de questão de direcionamento para um caminho, né, que muitas vezes o pessoal aproveita alguns momentos para isso, e que a gente possa fazer uma reflexão, porque não existe uma receita de bolo, né? Eu vejo que cada empresa ela tem uma realidade, e essa realidade ela tem que ser vivenciada dentro de um caminho e da própria reflexão. Então, a volta não é o normal, mas retomada, né, melhor do que antes. Então, a retomada também é na fortaleza da liderança, né, na fortaleza em relação à sua resiliência, em relação à confiança, né, que esse pessoal também transmite no processo de desenvolvimento. E a gente vai ter aqui 2 rodadas, né? Uma primeira rodada falando um pouco mais sobre a questão mesmo própria de liderança, como é que eles encararam, né, esse momento, estão e também encarando esse momento agora, mas também com uma visão um pouco panorâmica dos segmentos onde eles atuam. Então, eu gostaria de primeiro, né, fazer a pergunta, então, para o Zé Luiz, Altino, desculpa, inicia, né, o nosso foco, né? Então, as perguntas que eu gostaria de fazer para te responder quais as questões que vocês estão tentando responder hoje, principalmente como líder, né? E as percepções que tu teve nesse momento de mudança. Boa noite a todos, boa noite, Marcos, obrigado pelo convite, Zé Luiz, César, é um prazer estar com vocês aqui. Eu venho da área do franchising, e o franchising cada vez mais tem se tornado uma plataforma de negócio. Antes, o franchising era considerado um canal de distribuição, né? Muito por conta da loja física, e cada vez mais ele tem se transformado numa plataforma multicanal. E o franchising, ele tem 2 grandes empreendedores que estão envolvidos dentro desse sistema. De um lado, o franqueador, com uma visão mais de estratégia, mais de rede, né? Com
com um foco mais no suporte, e o franqueado, a loja, com um direcionamento muito mais foco local, né, dentro do território que ele trabalha, com um profundo conhecimento do cliente lá na ponta. A Casa do Construtor, ela está inserida dentro dessa plataforma, né? Ela aluga máquinas e equipamentos para construção civil. Nós estamos inseridos, então, no varejo da construção civil, e optamos pelo franchising para fazer esse crescimento e esse desenvolvimento da marca. Eu acho que nenhuma empresa, no seu planejamento estratégico para 2020, contemplava essa questão da pandemia, né? O primeiro bimestre nosso estava evoluindo com um crescimento em 2 dígitos, e em março as coisas viraram muito rapidamente. Então, acho que a primeira questão é entender que, se a gente fizer as perguntas certas, né, vão direcionar as nossas escolhas. E nessa primeira oportunidade que nós tivemos com esse problema, que já vinha sendo acompanhado, então, por outros lugares do mundo, 3 questões nortearam as nossas decisões, né? A primeira é quanto tempo isso vai demorar, muito por conta de que tipo de atividade nós teríamos, né? Por problemas de fechamento de lojas e atendimento do cliente. Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta como vai ser essa volta, né? Nós vimos no crescimento, isso daí vai ser em V, ou seja, vai voltar no mesmo crescimento, vai ser em L, vai ser mais demorado, né? E uma terceira questão que intensidade vai se dar essa recessão, né? E o que isso impacta nos negócios. Ora, essas questões colocadas, né, levaram a gente a trabalhar nas questões das agendas, né? Eu costumo falar muito das agendas, né? Agendas de curto, médio e longo prazo. E o primeiro ponto que a gente se deparou é que o tempo desses prazos de curto, médio e longo prazo também diminuíram frente à grande incerteza que a gente tinha pela frente. Então, se antes curto prazo era 6 meses, 1 ano, passou a ser 3 meses, né? Médio prazo, se era 1 ano, 2, passou a ser menos, e assim por diante. E aí, nós nos concentramos nessas 3 agendas de curto, médio e longo prazo. Na de curto prazo, o primeiro ponto é a saúde do time, né? Por se tratar de uma pandemia que envolve a questão de sanitária e a questão econômica financeira dos negócios, das empresas e das pessoas, né? Então, o primeiro ponto, dentro dessa agenda de curto prazo, é o foco na saúde do time, né? E quando eu falo saúde do time, tem a ver com a questão física e emocional do time, né? O outro é o monitoramento do negócio. Ora, a gente vinha com indicadores pré-estabelecidos, a gente vinha numa estrada reta, olhando pelo retrovisor nos nossos indicadores, de repente, essa estrada virou, na verdade, muita curva, virou uma serra, né, em que o retrovisor não indicava mais o que poderia servir como ponto para frente. Então, focamos nesse momento na questão no monitoramento, tem que ter fôlego, tem que ter oxigênio, e trabalhamos na agenda, conceito de startup, de agir rapidamente para o nosso negócio. Na agenda de médio prazo, o foco, e aí que a gente vem e está muito claro, é que os hábitos vão mudar, seja o hábito do cliente, do consumidor lá na frente,
levar os nossos negócios para esse cliente, né? Como é que nós vamos reestruturar a nossa empresa para esse cliente com novos do Physital, né? Ou seja, como vai ser esse varejo? Vai ser um varejo experimental, mas com grande foco no digital. E a agenda de longo prazo não muda por enquanto, né? A gente sabe que esse negócio vai passar e a gente então tem que concentrar nesse momento naquilo que dá para a gente fazer, nas nossas forças, né? E fraqueza. A gente tem muito controle nas questões externas, né? O que a gente tem que fazer com as nossas eu acho que esse é um primeiro olhar que a gente tem naquela questão que você coloca, né? E que percepções a gente tem nesse momento, né? Qual o diálogo que a gente está fazendo, né, com o time, estruturantes do nosso negócio, que são pessoas, processos e tecnologia. A gente tem que ter um olhar para a franqueadora e para a rede, para os franqueados, né? Agentes envolvidos na plataforma do franchise. No nosso caso específico, o olhar grande rapidez, ou dar o norte muito rapidamente para que os franqueados prazo com liquidez, né? E aí tivemos que fazer concessões, negociamos com fornecedores, fizemos o que era possível naquele momento da loja. E do ponto de vista da franqueadora, na nossa avaliação, era o momento a gente já deploy a questão do Lean, a gente entendeu que era o momento de exercitar cada vez mais isso e enxugar todos os processos, que também gerou uma mudança muito rápida, né? Já tem implantado o Lean lá nas nossas lojas, está sendo um fator fundamental agora. A gente tem momento da pandemia, as lojas então estão se sentindo confiantes dos processos que têm oportunidade de discutir a questão do departamento versus processos, né? Dos silos versus pensar num processo em que todos pudessem efetivamente contribuição nacional tem também está sendo trabalhado nesse nosso momento. E tem sido o fator primordial, né? Se a gente fosse ver aí a ação digital, tem sido a Covid-19. Então, uma escolha de manter o nosso time de TI intacto, fortalecemos esse time, porque entender para entregar para o nosso cliente uma comunicação e um jeito de se relacionar com eles que nos moveram e as escolhas que fizemos fruto desses pontos colocados. Liberando. Boa noite a todos. Obrigado, Marcos Fabris, pelo convite.
Gostaria de começar contando um pouco da história, né? Porque esse impacto, essa crise toda, principalmente na área da saúde, como a gente conversou nos bastidores aqui, ela impactou a área da saúde por conta de estrutura, por conta de desafiar totalmente os players e os participantes dessa área, e também todos esses impactos, como o Altino comentou, os impactos econômicos e financeiros, eles são bastante fortes, tá? A gente teve mudanças do ponto de vista de atendimento de prestadores de serviço na área da saúde, que impactou 90% a receita de alguns desses atores. Nós tivemos reduções de cirurgias eletivas, redução da atenção dos próprios pacientes em relação às suas condições de saúde, né, aos seus tratamentos, evitaram muitas vezes fazer uma consulta ou para fazer algum procedimento, muitas vezes necessário também naquele momento, mas por conta desse medo e de toda essa crise. Então, as empresas e as entidades da área da saúde, elas estão sofrendo bastante com tudo isso do ponto de vista econômico e financeiro. Por outro lado, nós temos toda uma questão de equipe, uma questão de profissionais, uma questão de pessoas que estão na linha de frente e que também precisam ter uma atuação garantida, né, essa preocupação dessa resiliência dos profissionais, como o Altino comentou na questão do franchising. Aqui na área da saúde, ela é totalmente necessária, né? Nós temos esses profissionais de saúde sendo impactados, não só pela atividade diária deles, mas inclusive em questão de saúde mental, né? Nós temos várias iniciativas tentando apoiar esses profissionais para que eles consigam suportar toda essa pressão. No Brasil, a gente tem uma desigualdade muito grande quando a gente fala em saúde, porque nós temos mais de 50%, 55%, quase 60% dos recursos da saúde no Brasil, elas vêm do setor privado e são aplicados para atender 25% da população. Os outros 75% da população são atendidos pelo SUS, e quem acaba investindo menos de 45% de todos esses recursos. Então, a gente tem uma desigualdade muito grande, não só do ponto de vista entre público e privado, mas também do ponto de vista regional. Nós temos regiões onde o SUS atende muito bem, regiões onde o SUS tem muita carência, regiões onde o privado tem uma característica diferenciada e regiões onde não existe muito mercado para o privado. Então, tudo isso ele foi impactado de uma forma bastante peculiar. O sistema de saúde brasileiro ele é muito complexo. Nós temos sistemas de financiamentos muito complexos, inclusive no SUS, né? Nós temos várias fontes de financiamentos diferentes para essas entidades de saúde, e isso cria uma complexidade de gestão. Como a gente fala, né, da questão dos processos e o foco do Lean e de toda essa metodologia que a gente tem discutido, isso é uma necessidade muito clara na saúde, e isso, principalmente essa crise, ela expôs isso de uma forma muito, muito clara. Né? A gente precisa ganhar em eficiência, ganhar em efetividade e em produtividade na área da saúde. E para isso, a gente precisa revisar os processos, a gente precisa investir em procedimentos, investir em metodologias que consigam nos dar essa capacidade. Né? A gente tem algumas pesquisas da Price, por exemplo, na América Latina, e inclui principalmente o Brasil, de que na área da saúde a gente utiliza muitas vezes menos de 20%, dependendo do tema, uma análise de dados e uma análise de gestão para tomada de decisão. A tomada de decisão ainda está sendo feita muito com base na experiência, com base na visão de alguém, naquele stakeholder, muitas vezes, que é um médico que tem uma experiência de longa data e ele traz tudo aquilo para a tomada de decisão dele, só que a gente muitas vezes não está olhando o dado, a gente não está avaliando processos e a gente precisa evoluir nisso. A gente vê essa questão da transformação digital, o quanto isso estava sendo discutido, né, no mercado, em todos os nossos players, na indústria farmacêutica, nas redes de hospitais, nas operadoras de saúde, e que como agora isso foi exposto, né, a gente conseguiu perceber que a gente efetivamente faltava bastante para se transformar no digital
ou conseguir permear o digital, como alguns outros mercados já o fizeram, como no caso do mercado financeiro, mercado de educação. Então, aqui a gente precisa, na área da saúde, efetivamente olhar para isso, olhar para as pessoas, que são elas que fazem os processos, mas principalmente desenvolver essa questão de educação, de metodologia, para que a gente tome melhores decisões e que no momento de pandemia isso é totalmente necessário. A questão da resiliência desses profissionais, a gente está falando muito em pessoas, né? E a gente precisa ter uma flexibilidade, uma resiliência muito grande na gestão dessas pessoas. Essas entidades de saúde sendo impactadas financeiramente, elas acabam criando uma preocupação muito grande sem os profissionais. Então, isso é uma coisa que a gente precisa valorizar, a gente precisa entender e como trabalhar isso, né? Como que a gente, esse novo normal, esse novo mundo que a gente vai encontrar, como que a gente vai conseguir trazer uma certa tranquilidade com toda essa instabilidade econômica. Então, isso é uma discussão que a gente vai ter agora ao longo dos próximos minutos e que eu acho extremamente importante a gente discutir metodologia, discutir novas técnicas de conseguir evoluir do ponto de vista de eficiência na área da saúde, mas também como transformar isso para uma relação mais humana, né? Não transformar o mundo, a transformação digital, ela acaba tendo muito mais o foco no paciente, no caso da saúde, no consumidor, de uma forma geral do que a gente imagina. Então, é uma transformação, sim, digital, mas uma transformação digital com foco no ser humano. Legal. Zé? Só libera o microfone. Boa noite a todos. Obrigado, Marcos, pelo convite. Altino, César, bom estar com vocês. Primeiro, deixa eu contar um pouquinho o que é a RUP. A RUP é uma empresa que surgiu de um sonho, há mais de 50 anos, do sonho de um imigrante libanês que veio para o Brasil empreender, né? Constituir a sua vida. E por isso que a marca, né, carrega esse nome que hoje em dia é tão cheio de significado para o momento que a gente vive, né? A Hope começou produzindo lingerie. Hoje ela se transformou num grupo, nós chamamos de Grupo Hope, em que nós temos 3 marcas no seu guarda-chuva. A marca Hope, que produz lingerie, uma segunda marca chamada Bonjour, que produz também lingerie, mas voltado para uma proposta de um poder aquisitivo menor, e uma terceira marca chamada Hope Resort, que é uma linha de fitness e beachwear bastante diferenciada no mercado. Nós também atuamos com vários canais de comercialização. Nós temos e-commerce, temos uma rede bastante forte de franquia, temos quase 200 unidades franqueadas, e também operamos no mercado multimarca. Sendo que no mercado multimarca, nós até procuramos segmentar parte desse mercado para alguns clientes que a gente entende que têm DNAs muito parecido com aquilo que a Hope quer desenvolver no mercado, no varejo, e nós chamamos esse cluster de Hope sob medida. Então, são clientes multimarcas que estão muito próximos de algumas das propostas comerciais, com algumas propostas de comunicação que a Hope procura fazer com o seu consumidor final. Bom, falando um pouquinho desse momento da crise em que a gente vive, Altino, César pontuaram bastante coisas bastante interessantes de coisas que a gente viveu. Mas eu queria começar de uma forma diferente e quase que de uma forma lúdica. A forma como eu vejo essa crise que nós estamos vivendo
É como se a gente estivesse numa praia, tivéssemos um dia quente, sol, maravilha, estamos numa barraca de sol, tomando, descansando, relaxados, e de repente a gente resolve tomar um banho de mar. Né? E quando a gente sai da nossa barraca, sombreada, agradável, e a gente resolve ir até o mar, e a gente coloca o pé na areia, a gente começa a sentir que a areia está quente. E a gente dá outro passo e a areia está quente. E a gente dá outro passo e a areia continua quente. E esses passos que a gente vai dando, por mais que a gente queira se acelerar, porque a areia está quente e está doendo o nosso pé, a gente não chega ao mar. E quando a gente chegar no mar, a gente não sabe o que é que a gente vai encontrar. A gente não sabe se vai encontrar um mar calmo ou um mar bravio. A gente não sabe se vai encontrar uma água quente ou se a gente vai encontrar uma água fria. Mas nós sabemos que quando chegarmos no mar, o nosso pé estará ardendo. Essa é a visão que eu tenho do momento que a gente está passando. Né? Nós estamos caminhando nessa areia, né? Está ardendo o nosso pé, está ardendo as relações que nós criamos com todos os nossos stakeholders, né? Estamos tentando o máximo possível que elas não se desgastem, mas é inevitável que algum esgarçamento nessas relações ocorram, né? Queremos ansiosamente passar por essa faixa de areia, mas ela não depende de nós, né? Ela está muito além do nosso controle. E mais, nós sabemos que quando chegar lá, né, certamente nós estaremos mais fracos do que nós estamos hoje. Né? E não sabemos direito que cenário é esse que nós vamos encontrar. Tudo indica que será um cenário mais fraco, de demanda menor do que a demanda que a gente vivia até então. Mas é uma interrogação, a gente não sabe. Né? Eu tentei, no meio desse tumulto todo, pensar quais as grandes crises que a gente viu, que a gente viveu, ou que a gente, enfim, tem conhecimento. E nós passamos por várias crises, né? Nós passamos por várias crises hiperinflacionárias no Brasil, com tantos pacotes econômicos e tudo mais, mas nenhuma delas tem a força e a magnitude do que a gente está passando. Eu imagino, embora nenhum de nós tenha vivido, eu imagino que talvez, né, as duas grandes guerras mundiais e talvez a Grande Depressão de 1930 tenham alguma semelhança com o cenário que a gente está passando. Né? Imagino. Né? Imagino pelos relatos, pelas coisas que a gente ouviu. E a impressão que eu tenho, né, olhando para essas três situações que eu estou querendo utilizar como paralelo, a gente pode tirar algumas conclusões. Primeiro, né, elas acabam. Um dia elas acabam, graças a Deus. Né? Segundo, em geral, elas trazem no seu bojo uma série de mudanças de hábitos. Né? Por quê? Porque se desenvolveram tecnologias ou se usou tecnologias ou recursos emergenciais e esses recursos acabam sendo incorporados pelas pessoas e, pós essas crises, elas acabam se incorporando na sociedade como um todo. Né? Elas também trazem não só mudanças de tecnologia, mas elas também trazem mudanças de comportamento social e, muitas vezes, mudanças de comportamento político. Né? Quem se lembrar da Segunda Guerra vai lembrar que, pós-Segunda Guerra, o que a gente teve foi
a Guerra Fria, né? Então, a impressão que eu tenho é que a gente passa por um momento de profundas mudanças em todo o nosso tecido social. As questões tecnológicas que já vinham sendo geridas, gestadas, estão sendo aceleradas, né? É típico de uma situação como essa, é típico de uma situação de conflito ou de dificuldade, como a crise que nós vivemos, que esses processos se acelerem, né? Mas a gente não sabe o que é que nós vamos enfrentar pela frente, né? Eu acho que esse é o grande desafio e a grande mensagem que, na minha opinião, acho que a gente precisa incorporar, né? Nós estamos lutando, tentando preservar todas as nossas relações, tentando preservar o nosso time valioso, tentando preservar as nossas relações com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores, mas a gente, de verdade, não sabe como é que é o mundo que a gente vai enfrentar lá. A única coisa que a gente sabe é que a gente só vai enfrentar esse mundo no futuro se a gente tiver com esse conjunto de fatores, de parceiros que eu acabei de falar, próximos, juntos e unidos. Ok. Na verdade, dentro de um contexto de mudança, né? Como a gente tivesse, tu fez a analogia com a praia, mas eu fico pensando como um deserto, né? Onde que para a gente atravessar um deserto aí durante um bom tempo a gente precisa de recursos, né? Os recursos materiais e principalmente o recurso emocional, né? Que é o que pesa muito, né? Então o próprio César comentou também sobre a saúde mental, né? Dentro do contexto da saúde, que de fato, como eles estão na linha de frente, né, eles sentem o calor, né, do momento. No Lean a gente diz a visão do Gemba, né, onde as coisas acontecem. Então, isso é iminente, né, isso é uma coisa que só a gente colocando as sandálias, né, vestindo as sandálias no sentido de incorporar o dia a dia e sentir lá na prática o que está acontecendo, modifica toda a nossa visão, né. Dentro do contexto também que vocês colocaram também, que eu acabei anotando, né, o Altino fez uma avaliação em relação a 3 perguntas, em relação a tempo, intensidade, né, que isso de fato ajuda muito a desenvolver a visão de controle, né, então o que está na nossa mão, o que não está e o que a gente pode de fato atuar de imediato, né, porque a questão da expectativa, né, da inércia, né, do aguardar, isso gera uma ansiedade muito grande, né? Quando a gente não está realizando, quando a gente não está operando, né, fazendo, isso gera um desconforto muito grande, né? E essa crise, ela mexeu com 2 coisas muito assim importantes para nós, né? Uma foi primeiro com a questão do medo, né? Que eu acho que o primeiro foi o impacto de medo. E o medo, ele paralisa, ele faz com que a gente não consiga enxergar, porque o cérebro talvez tente processar e não consegue, porque falta dados, e ainda hoje falta dados, né? A gente vê que as coisas não estão bem colocadas em relação a informações, porque cientificamente tu precisa de uma base de bom tempo, né, para te conseguir ter efetivamente, né, um resultado com acuracidade. Isso a gente não tem hoje, né? E o segundo momento que eu vi dentro da perspectiva a gente sai da zona de conforto, né? Eu também, olhando um pouco como empresa, me fez repensar muita coisa, e é o que está acontecendo também com a gente, né? O medo, eu acho que a gente tem que enfrentar com coragem, porque o que está por vir a gente também não sabe, né? Se vai dar um rebote, uma segunda onda ou não uma segunda onda, né? O mundo vai estar para um caminho totalmente diferente, né? Mas eu estava assistindo um pouco, ontem estava assistindo uma entrevista do Luiz Fernando Acha Pondé. Ele comentou que, na verdade, queria que o mundo fosse como ele estava vivendo. Que, na verdade, é voltar dentro de uma zona de conforto que, de fato, eu acho
é que a gente vai ter aí umas mudanças significativas, né? Eu queria fazer, na verdade, a segunda rodada de uma pergunta, assim, talvez uma colocação dentro dessa contextualização, né? E olhando mesmo como um processo de aprendizagem, né? Vocês têm feito bastante contatos, né? Que eu acho que deve estar sendo feito diariamente com a própria equipe, com pares de vocês também, né? Pessoas que estão vivenciando aí de segmentos distintos ou não, né? E isso ajuda muito a trazer relevância e a construir alguns cenários aí futuros dentro desse contexto, né? E eu acho que isso transforma a gente, né? O próprio tema dessa live, de voltar melhor do que antes, eu entendo, como eu falei para vocês, como dois sentidos, né? Um sentido da gente mesmo como pessoa, né? De desenvolver melhor essa resiliência, trabalhar melhor a ansiedade, talvez algumas questões que faltavam a gente trabalhar. E, por outro lado, as empresas onde vocês trabalham, onde nós trabalhamos, né, que toda empresa ela é um sistema humano. A gente tem essa visão dentro do Lean, que pessoas são em primeiro lugar porque são elas mesmo que fazem essa transformação, né? E a pergunta que eu quero fazer para vocês, dentro do sentido, eu acho que, voltando um pouco mais àquilo que está sendo feito, aí eu quero voltar aqui para o César, né? O que tu consideras, assim, César, como pré-requisito para a gente voltar melhor do que antes na questão da saúde? Porque eu vinha falando, né, com algumas pessoas da saúde sobre a questão do colapso da saúde, né? Então, querendo ou não, agora eu acho que é um momento muito bacana da gente olhar a saúde dentro do ecossistema, né? Porque a gente só enxergava a saúde quando a gente não tinha, né? E agora nós estamos enxergando de fato toda uma transparência, né? Do que acontece, do que não acontece, né? Então eu queria enxergar contigo, na verdade, o que precisa acontecer, né? Quais são talvez os fatores de aprendizagem que vocês estão tendo, que de fato são estruturantes, são também dinâmicos, né? Que precisam ser colocados aí na mesa. Marcos, a gente tem visto a MS Strategy é uma empresa que atua em vários segmentos, tá? Em vários tipos de atores diferentes desse mercado da saúde. E a gente tem visto muito uma abertura maior para um diálogo e para uma conversa na troca de informações e de transparência de dados, de informações, de modelos, inclusive de remuneração, de sistemas de remuneração. Porque realmente nós tínhamos um sistema de saúde muito fechado entre cada um dos seus grupos econômicos, entre seus grupos de empresas, e a gente tinha uma desconfiança muito grande, né? Por exemplo, chegava para discutir com o Ministério da Saúde sobre algum projeto, a iniciativa privada era mal vista, porque o Ministério da Saúde podia não querer te atender, porque ele entendia que aquilo ali era uma forma de alguém penalizar o sistema e querer vender mais algum item de valor agregado, e eles sempre tiveram muita resistência em relação a essa troca. E isso vem sendo desconstruído nos últimos anos, evidentemente, né? Antes da pandemia, a gente já tinha uma evolução muito grande em relação a isso, mas agora, com a crise, a gente efetivamente enxerga que as pessoas estão, né? Que essas entidades, essas pessoas estão sentando nas mesas e começando a querer discutir. Eu acho que isso vai sim fazer com que a gente saia melhor, que a gente saia melhor como pessoa, a gente saia melhor como profissionais que conseguiriam entender o outro lado. Que a gente, no momento que consegue sentar e discutir com vários players que têm interesses diferentes e que tomam decisões por metodologias diferentes que atuam, você consegue entender o outro lado, você consegue visualizar oportunidades de discussão, de entregar algum valor naquele serviço ou naquele produto para aquela pessoa que está do outro lado, daquela empresa que muitas vezes não era vista como parceira. Então, isso eu acho que vai sim, né? A gente tem a situação que o José Luiz
comentou, né, o nosso mercado, o nosso sistema econômico vai estar muito fragilizado, a gente vai ter passado por essa crise certamente com muitas cicatrizes do ponto de vista de economia, do ponto de vista de desemprego, de atenção, né, para todo esse sistema de sociedade, mas a saúde, ela sempre enfrentou, né, muitos problemas. Se a gente pegar o SUS, quando a gente pega algumas notícias que saem na mídia, muitas vezes supervalorizações de situações, mas em tal estado a gente tem um colapso da saúde. Mas se eu acompanhar os últimos 5 anos, todo ano o noticiário era naquele estado, a saúde estava em colapso sem o coronavírus. Não precisaria ter um coronavírus para quando chega no inverno, eu tenho algumas regiões do Brasil que a situação não tem mais leito de UTI, não tem mais estrutura para atender os pacientes. Então, isso já era muito da nossa realidade, e principalmente os profissionais de saúde, eles têm uma resiliência e eles têm uma condição, até porque são treinados, né, e são muito bem preparados para isso, para lidar com a adversidade, lidar com o paciente crítico, lidar com a situação complexa. Então, isso já é um pouco da formação e desse mercado de uma forma geral. E a gente vê players como a indústria farmacêutica, por exemplo, que estão fazendo esforços monumentais junto com entidades de governo, junto com entidades, com universidades, com entidades de pesquisa, para tentar desenvolver soluções, não só vacinas, mas também medicamentos, que possam acelerar essa nossa tranquilidade, né? Porque a gente tem normalmente um ano e meio para ter um desenvolvimento, um pensamento de conseguir publicar um estudo e ter alguma sinalização positiva quando você tem uma nova necessidade de mercado. Só que essa é uma nova necessidade que pressiona todo mundo para que essa solução seja o mais rápido possível, porque a economia não vai conseguir esperar um ano e meio. Então, a gente tem, sim, muitos esforços, a gente tem, sim, muito investimento nessa área também, para que isso, né, seja desenvolvido, e acho que esse é o grande valor. A gente vai sair muito melhor como pessoa, porque a gente vai ter tido essa experiência de poder olhar o outro lado, olhar outra empresa, muito mais como uma parceira. A gente precisa entender a colaboração como um desafio já superado. A partir de agora, a gente tem que criar situações juntas, inovação, como uma startup funciona. Os caras sentam, tudo isso que a gente tem discutido de Lean, a gente fala de Lean Startup hoje, mas a metodologia Lean da Toyota de 1970 é praticamente essa metodologia que a gente discute hoje como grande novidade, né? Não é uma inovação propriamente dita, é muito mais uma implementação num formato que funciona melhor. O pensamento startup, o pensamento, né, de squads, de formatar equipes diferentes dentro de empresas para conseguir trabalhar com isso, esse é um pensamento diferente. Esse mindset a gente tem que conseguir implementar, e a saúde vem tentando já há algum tempo desenvolver isso, e certamente a partir de fevereiro, aí, janeiro, quando nós tivemos a declaração da pandemia, a gente vai ter bons resultados em relação a isso. Eu não tenho dúvida. Legal. Altino, comentaste muito, né, sobre os avanços, enfim, né? E o que tu consideras, na verdade, como um retrocesso dentro desse processo como um todo aí na questão da nossa crise, né? E um avanço mesmo para um momento futuro que vocês estão construindo? Eu sempre vejo as questões assim por um lado mais positivo, né? Eu acho que a gente tem muito mais avanços do que retrocessos, no meu ponto de vista, né? Eu acho que tem alguns insights. A gente tem uma rede aí de mais de 280 lojas, que envolvem aí 170, 180 franqueados, né? E envolve colaboradores. Quer dizer, nós estamos tendo uma grande oportunidade de repensar a nossa relação
entre nós, empreendedores, a nossa relação com o nosso cliente e a relação com o mundo, né? Eu acho que a gente nunca pode perder a oportunidade de uma crise para ver coisas boas e tirar proveito disso, né? Uma das reflexões que eu vejo é a questão do trabalho e do tempo, né? Como que a gente investiu o nosso tempo, né, antes de Covid, como é que a gente investe o nosso tempo hoje, né? Coisas que às vezes a gente demandava um tempo enorme, né? Uma reunião com os franqueados, trazendo todo mundo de longe. Nós estamos em Rio Claro, o pessoal tá no país inteiro, e hoje a gente consegue estruturar uma reunião rapidinho, coloca todo mundo, muito menos custo, né? E a gente revê, então, essa questão do tempo, né? E a gente, quando vai ficando mais maduro, a gente entende que o patrimônio maior que a gente tem é o nosso tempo, né? Uhum. Então, acho que está tendo uma das grandes oportunidades rever um pouquinho essa questão do trabalho, da forma como a gente trabalha, né, no nosso dia a dia. Nós tivemos que, do dia para a noite, todo mundo estruturado lá na nossa franqueadora, né, mais de quase 80 pessoas, do dia para a noite todo mundo em casa, né, sem ter feito nenhum treinamento para isso, capacitado. Então, eu vejo que, eu vou fazer novamente, eu vou fazer aqui, o Zé Luiz falou da praia, você falou do deserto, eu vou falar daquela figura do sapo, né, que está na água quente, Uhum. E vai esquentando a água. Eu acho que nós somos colocados numa água quente muito rapidamente, e todo mundo. Eu acho que foi uma grande oportunidade de todo mundo se indignar, né? De alguma forma ou de outra, a pessoa ficou indignada, né? Ela levou uma trombada, ela teve uma indignação. Isso faz com que a gente tenha um olhar para essa nova situação diferente como a gente fazia, né? Talvez com um pouco mais cautela. Não, como o César falou, agora tem que ser muito mais ágil, né? Tem que ser rápido. Então, acho que essa é uma primeira oportunidade, uma primeira reflexão que eu queria falar, a questão do trabalho e do tempo, né? A outra questão é que o desenvolvimento das pessoas, Darwin falava que o melhor não é o mais forte, é aquele que melhor se adapta, né, a novas circunstâncias, né? E necessariamente todo mundo tá tendo o exercício da mudança, de uma forma ou de outra está tendo o exercício da mudança, seja uma mudança pessoal na sua vida, né, diminuiu o salário, diminuiu perspectivas, teve uma escassez de uma certa forma, né, e está tendo a necessidade de trabalhar a mudança, né? Eu acho que essa é uma outra boa reflexão, né? Como é que a gente está mudando? Vocês falaram aí das relações, né? Como é que a gente está mudando a relação lá com o nosso franqueado, com o nosso fornecedor, né? Que ao longo de todo o tempo, para uma empresa ser sustentável, ela tem que ir tendo credibilidade, né? Cada vez mais a gente tem que ser crível em todas as ações. E para ser crível, você primeiro tem que oferecer alguma coisa, né? Ninguém tem credibilidade se você primeiro não colocar alguma coisa lá na frente. Eu acho que é uma boa oportunidade das pessoas exercitarem mais essa questão de ser críveis, né? Terem mais credibilidade, né? A outra oportunidade que a gente tem, eu participo aí da NRF quase todo ano, já há muitos anos se fala na transformação do varejo, né? Mas essa é a grande oportunidade que a gente tem de pôr a coisa para acontecer, né? A gente vem fazendo exercício dentro da Casa do Consultor de ser cada vez mais um ambiente de experiência, né? Ninguém vai alugar um equipamento porque acorda pensando, hoje eu quero alugar uma betoneira. Não, ele tem uma necessidade específica para aquilo. E ter a experiência com isso é o que o varejo vem buscando. Então, a Casa do Consultor, ao longo de muitos anos, foi muito
referência na questão física, né? Ela foi muito pioneira na questão da locação de máquinas no Brasil, né? Começamos em 1993, a gente nem sabia que era economia compartilhada, né? E a gente estava exercendo isso, como a gente percebe hoje. Então, essa oportunidade que você tem de avançar na questão do digital, né? E ser, novamente, aquilo que eu falei no primeiro bloco lá, o physital, né? É a grande oportunidade. Eu tive na China há 2 anos atrás, visitando o Alibaba, e o Jack Ma propôs lá o novo varejo, né? O New Retail. E essa é a grande oportunidade que a gente tem. Então, no fundo, Marcos, eu vejo que a gente tem muito mais oportunidade do que alguma coisa que volte para trás, mesmo porque as coisas vão se tornando mais transparentes, né? As pessoas são obrigadas a se exporem, né? Seja na questão do governo, seja na questão em casa, na família, seja na questão das relações profissionais, né? É o momento em que as pessoas estão ficando mais expostas, né? E eu acho que é uma grande oportunidade de um aprendizado, né? A gente fala muito da organização que aprende, você mesmo trouxe essa questão, é a grande oportunidade que a gente tem. Nós estamos tendo aí, todo dia temos live, né? Hoje a gente quase não entrou porque tinha muita live acontecendo ao mesmo tempo, né? Muita gente entregando conteúdo. Esses conteúdos são conteúdos muito experienciais, da experiência de cada um que está vivendo, né? Eu acho que é uma grande oportunidade da gente reaprender a fazer capacitação, né? A capacitação tem que ser linkada com a necessidade do ser humano. Mas também tudo que é em excesso também não é legal, né? É sempre pêndulo em todas as situações da história, da cultura, das artes, dos negócios, é sempre um pêndulo, né? E eu acho que agora a gente está indo muito para um pêndulo aí do digital, né? Eu acho que isso vai dar uma passado essa a hora que a gente chegar no mar lá, Zé Luiz, né? Nós vamos com certeza ter um pouco mais de equilíbrio ou estar mais experiente para esse deserto, para essa praia quente aí que a gente pisou na areia, né? Acho que é um pouco disso, Marcos. Beleza. Zé, dentro do processo de transformação que a gente está tendo oportunidade, né, existe uma que até o Altino buscou agora da adaptabilidade, né, de a gente se adaptar ao momento e também uma das coisas assim que eu vejo muito, né, dos líderes, principalmente vocês, é um poder muito grande de tirar a complexidade, né, e transformá-la de uma maneira muito simplificada, muito clara para as pessoas, né? Em termos de desenvolvimento de resolução de problemas, né, a gente está falando muito em velocidade, né, como a gente não está tendo um contato físico, né, aquele corpo a corpo, né, do dia a dia, né, a gente está trabalhando muito de forma digital, né, como é que tu enxerga esses desafios de adaptação, como é que tu está enxergando essa questão da simplificação, porque sempre tu teve uma visão muito clara das coisas, assim, colocou de uma maneira muito simples, né, como é que tu enxerga isso nesse momento aí de reconstrução? Obrigado pela pergunta, acho que tem algumas coisas que vale a pena a gente compartilhar. Primeiro, eu sinto muita falta, de um lado, do escritório, né? Daquela laje que você conhece, que ficava todo mundo sem paredes, né? E que, portanto, você podia andar pelos corredores, conversar com as pessoas, se atualizar, perguntar, enfim. Isso mudou, né? A gente não tem mais nesse momento, a possibilidade de andar ao redor, né, e perguntar para as pessoas, a se atualizar, sentir a reação emocional das pessoas e tudo mais. Mas durante esse processo todo, que como o Otino falou, quer dizer,
De repente, precisamos pegar todos os computadores, levar para casa, se instalar e começar a operar. E, na verdade, nós começamos antes que fosse decretada a pandemia, nós já começamos pelos grupos que a gente entendia que eram grupos de risco, a gente começou a se antecipar esse processo. O que a gente vem aprendendo é fantástico. Primeiro que nós fizemos, até por necessidade de simplificação da nossa vida, nós fizemos uma revisão muito grande de vários processos nossos. Né? À distância, como aqui, como nós estamos, nós precisamos rever uma série de processos. Segundo, nós precisamos correr e compartilhar riscos, né, com a nossa equipe. E fazer coisas muito mais rapidamente do que a gente fazia antes. Vou dar 2 exemplos disso. Uma delas foram as máscaras. Né? No começo, a questão das máscaras não se sabia se máscara de algodão podia utilizar, não podia, se era recomendado ou não. Com o tempo foi se entendendo que era adequado que se utilizasse a máscara, e agora elas viraram, em vários estados, em várias localidades, elas estão virando obrigatórias o uso da máscara. Nós nos ajustamos à capacidade de produzir máscara, quer dizer, desenvolver uma máscara e produzir a máscara com uma rapidez fantástica. Eu diria que em menos de uma semana e meia, nós estamos botando uma linhas de produção para produzir máscaras. Né? Nós já fizemos máscaras que nós doamos para o estado do Ceará, que é onde nós temos a nossa fábrica instalada, e também para a nossa cidade de Maranguape. Estamos doando para algumas comunidades carentes, doamos também para todos os nossos funcionários, para protegê-los, né? E agora lançamos no mercado, para comercialização, as máscaras, tanto no mercado dos nossos franqueados, das nossas multimarcas, como também criamos uma nova vertente, que não tínhamos, que era a venda corporativa. Nosso negócio sempre foi fazer venda para retail. Agora nós começamos a fazer uma nova vertente, que é a venda corporativa. Tudo isso nós fizemos em uma semana e meia. Uma outra vertente que eu gostaria de chamar a atenção ou de observar é a respeito justamente do que você falou, Tino, do mundo digital. A gente vem discutindo o Omnichannel há muito tempo, a gente vem implantando o Omnichannel há muito tempo, experimentalmente, apoiando com as soluções tecnológicas que a gente encontra e que cabem no nosso bolso. De repente, em uma semana, não deu uma semana e meia, deu mais, está dando 2 semanas, nós estamos implantando um app para servir de e-commerce para suportar toda a nossa rede franqueada. O app era para ter entrado em operação ontem, deu um problema, mas tudo indica que estará entrando amanhã ou no máximo no sábado. A gente queria que tivesse entrado um pouquinho antes para ainda aproveitar as operações do Dia das Mães. Mas, enfim, novamente, em questão de 2 semanas, nós fizemos o acordo com o fornecedor, sentamos com a nossa rede franqueada, combinamos como é que a gente ia operar, sentamos com operadores logísticos, combinamos como é que ia ser operado, sentamos para ver como fazer a integração no nosso sistema. Ou seja, a nossa equipe não poupou esforços para botar de pé esse recurso, que virou um recurso extremamente caro e necessário para esse momento. Então, sim, estou dando exemplos de como se quebrou barreiras, de como se tirou os departamentos, de como se olhou o processo, de como se envolveram todas as pessoas, né? Como corremos riscos, né? Compartilhamos riscos para dar passos significativos na solução de alguns problemas
que a gente entendia que eram oportunos. Também nós estamos vivendo um momento de intensa comunicação. Acho que nós nunca nos comunicamos com os nossos parceiros como a gente está vivendo nesse momento. Acho que, como a maior parte das redes franqueadas, a gente tem feito lives com todo o grupo franqueado a cada semana, emitimos comunicados de todas as resoluções de governo, de todas as possibilidades de soluções, alguns dos problemas que vão aparecendo por conta do coronavírus e do impacto que isso traz nas organizações. Estamos fazendo reuniões que, certamente, se a gente fosse fazer em outro cenário, ia durar meses para a gente agendar, e estamos resolvendo as reuniões com a maior rapidez, que é justamente junto com os administradores das redes de shopping centers, para que a gente possa se atualizar, levar algumas reivindicações, entender as políticas e o pensamento deles e tudo mais. E estamos conseguindo fazer isso com uma rapidez fenomenal. E também estamos fazendo uma coisa que fizemos hoje e eu fiquei extremamente feliz. Quando eu falei para vocês da segmentação de mercados nossos, eu falei ali do HSM, né? Que é um grupo sob medida, que é um cluster dentro do Multimar. Há muito tempo a gente vinha pensando numa solução de estar mais próximo desses clientes, né? E sempre a gente esbarrava em algumas dificuldades. Primeiro, estão todos espalhados pelo Brasil, juntar todos tem um custo de deslocamento grande, tem um custo do tempo deles que a gente precisa retirar 2 dias para poder aproximar, trazê-los no espaço e poder interagir. Até fizemos algumas experiências, não é que não fizemos, até fizemos algumas experiências, mas nunca conseguimos ter uma adesão significativa de todos eles. Pois bem, hoje, usando esse recurso que nós estamos aqui utilizando, conseguimos trazer uma porção expressiva de toda essa rede, conseguimos atualizá-los de onde estamos, das nossas políticas futuras, dos nossos pensamentos e das ações que nós vamos materializar ainda para esse ano, novamente com uma facilidade monstruosa, com um custo muito reduzido, né? E com uma eficácia muito grande, né? Então, assim, acho que temos ganhos significativos nesse processo, eu concordo com a tua colocação, temos ganhos significativos nesse processo, temos aprendizados muito importantes, né? Estamos conseguindo fazer as coisas muito mais rápidas, estamos conseguindo envolver muito mais as pessoas, que eu acho que isso é extremamente válido, apesar, infelizmente, como eu disse, a gente não poder estar sentindo, a gente não está próximo das pessoas, a gente não está sentindo aquelas reações que vêm do movimento do corpo e tudo mais, né? Então, e muitas vezes a gente até usa, para facilitar as comunicações, a gente tira as imagens, né? Então, a gente perde esse lado corporal, né, da manifestação das pessoas. Esse é o lado que, infelizmente, eu sinto falta. Mas, por outro lado, vejo que a gente está enormemente ganhando vantagens em muitas coisas. Um outro ponto também que eu vejo, a gente tem conseguido envolver pessoas de outros departamentos para nos ajudar a resolver alguns problemas, alguns gargalos que estão se manifestando nesse momento. E estamos conseguindo fazer isso tendo as pessoas à distância, né? Estamos conseguindo envolvê-las, estamos conseguindo chamá-las para nos ajudarem e estamos conseguindo obtendo resultados muito, muito bons. Enfim, eu acho que um movimento, ninguém pediu isso, né? Quer dizer, ninguém pediu essa situação, mas, enfim, uma vez que temos de aproveitá-las, né? Porque a gente tem uma missão, né? Nós temos uma missão. A missão é salvar empresas e salvar empregos. E quando eu digo isso, eu não olho para a RUP, eu olho para o sistema RUP, né? São os clientes da RUP, são os fornecedores da RUP,
são as pessoas que investiram seus recursos apostando nas franquias da Hope. São os funcionários que dedicam sua paixão, seu tempo pelo sucesso da Hope. Nós temos a obrigação de manter esse ecossistema em operação. Nós temos a obrigação de fazer que esse ecossistema, como eu brinquei, quando chegar na praia ou no mar, ele chegue ferido, mas ele chegue e com todo mundo junto. Com certeza. Nós estamos já acabando o nosso tempo, né? Já passou, acho, até um pouquinho, né, do que a gente estava previsto, mas sempre é muito rico a gente trocar aqui de experiência. Eu sei que estou trazendo uma perspectiva um pouco mais estratégica, né, dentro desse contexto, mas existe uma maneira, né, que eu acho que é muito legal quando a gente trabalha em mudança de mindset, né, de pensamento, é quando a gente envolve a base, né. Se vocês fossem, né, agora para fazer um fechamento mesmo individual aí de colocação rápida, o que vocês diriam para as equipes mais táticas e operacionais do negócio? É que muitas vezes eles esperam, né, expectativa que venha uma diretriz muito forte de cima, sim, tem que vir, né, uma visão, né, um alinhamento, mas que eles também não precisam ficar parados, né? Eles precisam também, dentro da condição de trabalho, dentro da visão que eles têm, ou dos limites de controle, né, ou do ambiente que eles têm domínio, o que eles podem agregar para o negócio e todo mundo sair ganhando nesse contexto aí. Zé, pode começar e aí depois a gente dá sequência. Nós tivemos recentemente a oportunidade de fazer uma reunião com toda a nossa equipe, né? Depois de todo esse processo de mudanças, de ajustes, de regulação, de negociação, enfim, nós chamamos todo mundo, conseguimos chamar todo mundo novamente à distância e comunicamos a todo mundo qual era a nossa visão e quais as nossas expectativas, quando a gente achava que o mercado retomaria, quais os impactos que a gente enxerga para que esse mercado trará sobre o nosso negócio. Mas também nós dissemos uma coisa: essa é a visão de hoje. Nós não temos a visão do amanhã. O amanhã, tudo pode mudar. Infelizmente, a faixa de areia pode se distanciar mais do que aquilo que a gente deseja. Ou, tomara, ela se encurta em relação àquilo que a gente enxerga hoje. Então, e, se necessário, nós vamos parar e vamos rever nosso caminho. Se necessário, nós vamos parar e vamos rever as nossas certezas. Hoje, a diretriz é essa. Hoje, o caminho é esse. Mas nada quer dizer que amanhã a gente não seja obrigado a sentar e a rever todo o caminho que nós estamos passando. Legal. Altino. Fone, Altino. Altino, desliga o fone. Desculpem. Essa é uma crise que está envolvendo todo mundo, indistintamente, né? O colaborador, o gestor, o cliente, o fornecedor, toda a cadeia, né? E está havendo a oportunidade de cada um no seu espaço, no seu trabalho, ser protagonista, né? Se a gente pegar as grandes empresas que hoje estão, as grandes conglomerados, empresas, elas começaram num momento como esse. A Casa do Consultor começou em 93, num momento muito difícil também, era a década perdida da engenharia. Não tinha esperança, não tinha nada. Só que a gente criou musculatura, criou resiliência, coisas que a gente já falou aqui. Essa é a grande oportunidade para cada um, indistintamente, criar resiliência e ser protagonista naquilo que está fazendo.
Acho que essa é a mensagem, sabe? Existe essa possibilidade, está aí, as condições estão estabelecidas. Basta eu olhar e ter uma postura mental, você falou de mudança de mindset, que isso acontece, né? Eu tenho que acreditar que vai melhorar e eu tenho muitas ferramentas para fazer isso. Então, a mensagem que eu diria para qualquer colaborador, seja da franqueadora, seja das nossas lojas, para o nosso franqueado, seja protagonista, você tem essa grande oportunidade. Legal. César? Bom, pegando o gancho do que o Altino comentou, eu acho que é exatamente o que a gente percebe, tanto na área da saúde como nos outros ramos de negócio, é justamente que todos estão sendo impactados de alguma forma e que todos precisam se envolver para a gente trazer soluções. Então, a gente não vai conseguir uma solução de um líder. A gente falou aqui, claro, que é muito importante que as lideranças e a alta gerência das empresas saibam manter tranquilidade, ter um direcionamento, falar de forma transparente. O José Luiz comentou isso muito bem. A questão de dizer, hoje a posição é essa, mas amanhã ela pode mudar sim. Ninguém é dono da verdade e agora, nesse momento, principalmente, né, a gente percebe que ninguém tem nem a informação para tomar uma decisão tão consistente. Então, sim, a gente precisa ter as rédeas, mas cada um fazendo a sua parte, cada um colaborando, a gente vai ter muito mais chance de chegar lá na frente. Eu acho que essa foi uma das crises que a gente viveu e vai viver, talvez uma das mais importantes, realmente, do ponto de vista econômico, global, aspectos de saúde, número de vidas impactados, mas a gente hoje tem acho que uma consciência um pouco maior, a gente já vinha se preparando para essa transformação e essa crise só está nos empurrando para alguma coisa melhor na frente. Eu, sinceramente, eu acho que a gente tem, sim, muita condição de se ajudar. A gente vê várias iniciativas muito positivas, né? A gente viu várias empresas, várias pessoas. Nós temos o Hack for Brasil, que é uma iniciativa de inovação que já tem 50 ideias desenhadas para que se conectem agora com investidores e entidades para que soluções para o combate ao Covid-19 sejam efetivamente implementadas dentro do nosso mercado brasileiro. Então, tudo isso baseado no trabalho de equipe, um trabalho de pessoas que são gerentes, altos executivos de empresas e pessoas que são executores operacionais e que têm o seu papel e a sua importância dentro desse cenário. Então, eu acho que o recado aqui é que a gente está enxergando que a colaboração e a transparência é muito importante e a gente precisa entender efetivamente isso nas nossas mudanças de processo. Eu acho que linkando um pouco a questão do Lean, a questão processual, a questão do que a gente vinha falando desde o início, essa é a mensagem final. A gente precisa, sim, colaborar mais, a gente precisa ter mais transparência e mais troca para que essas soluções elas sejam as soluções que vão atender a sociedade como um todo, e não somente mais um interessado ou mais um player desse negócio. Importante, porque eu acho que as conexões elas são importantes, né? Hoje nós estamos fazendo aqui uma conexão, né, entre várias pessoas, né, dentro de um espaço onde que a gente possa contribuir e construir isso. E as conexões sendo feitas, né, eu acho que dentro de visão de pensamento, as pessoas começam a criar sinapses, né, de uma forma muito mais consistente, né, e todo líder ele tem um legado, né, que é de ensinar as pessoas. Né? A gente precisa entender que a gente tem um papel também de professor, de instrutor, de coach, como é que seja, né? Enfim, a palavra. Acho que esse é o momento a gente também se aproximar, porque no momento que a gente também está ensinando, a gente também está aprendendo bastante, né? Eu acho que isso é uma das coisas muito bacanas, até na própria consultoria, também nunca me vi como um consultor, né? Mas eu vejo hoje que a gente aprende bastante, né? Em relação a essa troca. Muito. Outro dia caiu na minha mão um pensamento de Confúcio, né, que foi um chinês aí de long time ago, né, muito tempo atrás, e ele dizia assim, ó,
que a sabedoria, né, existem 3 métodos para ganhar sabedoria. O primeiro é por reflexão, que é o mais nobre, que é o que nós estamos fazendo aqui. O segundo, por imitação, que é o mais fácil. Né? E o que eu diria para as pessoas é que elas precisam fazer uma reflexão, não somente imitando e copiando, mas, de fato, enxergando a sua própria realidade, né? E fazendo com toda essa sinergia, esse envolvimento, né, de equipe. E o terceiro é por experiência, que é o mais amargo, que nós estamos passando por um momento bem complexo, né? Mas que, como vocês bem colocaram, ele tem uma data para acabar, né? E a gente, como espécie humana, né, como seres que sabem viver em sociedade e de uma forma cooperativa, colaborativa, a gente vai ter que entender mesmo o nosso papel dentro desse contexto aí hoje. Do outro lado, tem uma coisa que eu tenho achado muito gostosa, que é justamente estar no meio de uma reunião e ouvir crianças passando por trás, som de nenê, verdade. ou seja, a gente está meio que invadindo o ambiente familiar, e isso é legal, porque também ajuda um pouco a gente, no meio dessa situação tão tensa, a ter uma dimensão humana das nossas vidas. Né? Nós não estamos, as pessoas não estão isoladas num cubículo, num cantinho, né? As pessoas, na verdade, estão heroicamente tentando administrar família, né? Muitas vezes as crianças, porque estão em casa agora, porque não tem aulas, né? As divisões de tarefa, marido, esposa, enfim, é um grande desafio, mas é muito bonito ver as crianças passarem no meio das intervenções. É verdade, é verdade. Na verdade, assim, como a gente diz, né, a gente conhece as pessoas, né, de uma maneira, né, um personagem, né, o profissional, e muitas vezes a gente não tem aquela visão mais abrangente do contexto como ela é. Muitas vezes você descobre, poxa, mas tu é um músico, ou você escreve tão bem um poema, ou tem outro tipo de habilidade que tu nem conhece. A gente, muitas vezes, nas interações sociais, né, de empresa, que tem, né, o festa final de ano, ou algum encontro, acaba aparecendo essas joias, né? Tem razão. Tu sabe que hoje, né, contigo, viu, Priscila, falando um pouquinho contigo sobre a questão de problemas, né, a gente tem que enxergar as oportunidades. Então, vamos botar para frente essa oportunidade, porque a gente tem uma sequência de trabalho, tem muito para fazer, tá? Verdade. Tá, obrigado, gente. Vamos Obrigado. impactar 1 milhão de pessoas aí, em vez de 120. É Isso verdade. aí. Exato. Tá certo. Muito bem. Boa noite, Valeu, gente. obrigado, Boa viu? noite. Até um abração. Tchau. Tchau, tchau.